Bom dia, meninos. Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Vão cumprindo todas as recomendações aí sobre a nossa saúde, né? Para que isso passe logo. Bom, como vocês sabem, sou a professora Linda e vamos iniciar mais uma videoaula agora da disciplina de fruticultura geral, onde um dos conteúdos que nós devemos ver nela é fisiologia vegetal. Nós já iniciamos, já vimos os principais hormônios vegetais, suas funções, e agora nós vamos ver sobre crescimento. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a diferença entre crescimento e desenvolvimento, certo? O desenvolvimento, o de uma planta, né, requer uma sequência de eventos que devem acontecer de forma precisa e ordenada, certo? Então, o desenvolvimento vai se iniciar lá no zigoto, quando há a fecundação, né, da flor pelo grão de pólen com o óvulo, vai formar um zigoto, né, e aí vão se iniciar os processos de crescimento e diferenciação, que isso é muito importante para o desenvolvimento, né, até produzir um indivíduo adulto. Por exemplo, o que é o desenvolvimento de uma planta, né? Iniciar a formação do zigoto, começar a crescer, desenvolver tecidos diferentes, desenvolver suas diferentes partes, né? E até chegar à idade de florescer, produzir frutos, né? Sementes, senescer, principalmente no caso de plantas anuais, como nós já vimos, que só produzem uma vez, e eventualmente até morrer. Então, o desenvolvimento é como se fossem as diferentes partes da vida de uma planta, certo? Enquanto que o crescimento é algo mais limitado. E basicamente o que vocês precisam saber é que é um termo quantitativo, ou seja, tem a ver com quantidade. Então é relacionado principalmente às mudanças de tamanho, né? Que a planta pode crescer em tamanho ou em massa. Tá? Bom, então como eu falei, a aula de hoje o nosso foco é em crescimento. E aí vocês precisavam saber a diferença desses dois termos. Então, quais são as etapas do crescimento de uma planta, né? O primeiro evento é a divisão celular, certo? Então, como o crescimento é algo quantitativo, em quantidade, né, as células vão se dividir e formar um número maior de células, certo? Então, uma célula madura se divide em duas células filhas, que em muitos casos são diferentes umas da outra. Essas duas células filhas vão se dividir e originar outras células, e por aí vai. Tá? O segundo evento do crescimento é a expansão celular. Tá? Nós vimos, inclusive, na aula de hormônios vegetais, que tem hormônios que são responsáveis pela divisão celular e hormônios que são responsáveis pela expansão celular. Vamos lá ver se vocês lembram, né? Bom, então, essa expansão celular o que é? É o crescimento da célula, elas vão aumentar em volume, né? A célula precisa aumentar em volume para então se dividir também, tá? O terceiro evento é a diferenciação celular. E o que é isso, né? Vai surgir um termo para a gente, né? Diferenciação, que nada mais é do que o que acontece nos meristemas. Nós já vimos que as plantas têm os meristemas apicais, laterais. Vamos ver de novo agora com um pouco mais de detalhes, certo? Mas a diferenciação é isso, é a mudança de uma função da célula. A célula originalmente, né, cresceu, lá se desenvolveu, ela é um tecido normal, né, um meristema, e então essa célula vai passar a desempenhar alguma função. Ah, essa célula vai ser de folha. Ah, essa célula vai ser uma epiderme. Essa célula vai ser do caule. Enfim, de acordo com o meristema que ela tiver e de acordo com o que a planta estiver precisando. A célula vai se diferenciar, certo? Bom, quando a nova parede, né, que para a célula se dividir, tem que criar uma nova parede, né, nessa célula para dividir ela em duas. Quando essa nova parede, né, entre as células filhas está em um plano paralelo à superfície da planta, nós dizemos que a divisão é periclinal.
mesma forma, né, se essa parede for formada de forma perpendicular à superfície, a divisão é anticlinal. Simples assim. Aqui nesse exemplo, né, nós temos uma imagem que mostra isso facilmente. Por exemplo, aqui está a superfície da planta, certo? Aqui o lateral, digamos que esse corte foi feito transversalmente, e aqui está a superfície da planta, que é aqui nesse sentido. Bom, se ela é nesse sentido, né, o que seria algo perpendicular a ela? Algo que vai contra ela, vai formar um ângulo de 90 graus, né? Algo que vai fazer assim. E se for paralela a ela, nós temos uma formação da parede no mesmo sentido dela, certo? Então, vamos lá, ó. Divisões periclinais. Está aqui o sentido do crescimento da planta, né? Da sua superfície. E nós temos, ó, uma divisão paralela a ela. Se é paralelo, é periclinal. Agora aqui os outros exemplos. Está aqui a superfície da planta, né? Agora nós estamos do outro lado. Está assim. E nós temos, né, uma divisão de células acontecendo aqui nesse sentido. Esse sentido não é paralelo à superfície da planta, é perpendicular. Se é perpendicular, anticlinal, certo? Paralelo, periclinal, perpendicular, anticlinal. Bom, e quais são então os locais de crescimento da planta? Quando eu falei que nós já vimos, sim, nós já vimos, já foi citado várias vezes nas diferentes disciplinas, quando nós vemos a questão de poda, que atua influenciando diretamente os crescimentos. Nós vimos também na parte de hormônios vegetais que os meristemas, né, existem e são influenciados. Se eu corto uma planta aqui em cima, eu vou estimular o crescimento dela dos lados. E o que é isso? Os meristemas ou as gemas que tem aqui dos lados vão se desenvolver porque eu cortei uma parte de cima, né? E aí vocês já viram que isso tem influência de hormônios e etc. Mas então, o que são os meristemas? Meristemas nada mais são do que normalmente a gente chama de gemas das plantas, e esse meristema são regiões de divisão celular, certo? Que podem existir em diferentes partes da planta, tá? Temos meristemas apicais, temos meristemas laterais e outros que nós vamos ver a seguir. Bom, praticamente todas as divisões celulares ocorrem em regiões meristemáticas, tá? Então, a planta tem diversos tecidos meristemáticos espalhados em diversos locais e a maioria das divisões celulares acontecem neles. Após a divisão celular, algumas células permanecem como células meristemáticas. Para quê, né? Para que a planta possa sempre continuar crescendo, certo? Então, se todas as células meristemáticas, né, fossem se expandir aqui na zona de alongamento, fossem só crescer e desempenhar diferentes funções, né, se diferenciar e tudo mais, a planta não iria mais crescer. Então, sempre há na planta diferentes regiões meristemáticas com células que sempre estão só crescendo, tá? Essas células não vão se diferenciar, tá? Bom, e esses meristemas se classificam como? Tá? Principalmente meristemas apicais, que são os que nós mais vimos, né? E onde se localizam esses meristemas? Você já sabe, certo? Nos ápices e ramificações de caules e raízes, certo? Nos ápices, aqui nas pontas do caule, principalmente, tem o principal meristema apical. Lá na ponta das raízes também nós temos outros meristemas apicais. E o que é importante? Ele produz o crescimento em extensão, certo? Meristemas intercalares. Esses meristemas são encontrados, certo, entre tecidos maduros ou diferenciados. Por exemplo, acima do nó do colmo e na base da folha de milho, certo? No milho é facilmente que a gente vê, como eu vou mostrar uma imagem logo. Mas em qualquer planta, normalmente a gente vê um meristema, uma gemazinha embaixo aqui da folha, né? Embaixo aqui do pecíolo, onde a folha se liga à planta.
E o que é importante, eles também produzem o crescimento em extensão, certo? Ou seja, em comprimento, tá? Assim como os meristemas apicais. E nós temos então os meristemas laterais, que se situam paralelamente ao eixo do órgão em que se encontra, certo? E aí nós temos uma diferença, eles produzem um crescimento em diâmetro. Agora eu vou mostrar fotos, né, esquema de lugares dos 3 tipos de meristemas para que vocês saibam identificá-los nas plantas. Bom, aqui nós temos uma foto característica de um meristema apical, certo? Que eu coloquei a foto da raiz exatamente para vocês não terem ideia de que o meristema apical está só lá em cima do caule, já que a gente sempre fala nisso, né? Essa região aqui, certo? Que é conhecida principalmente como coifa da raiz, aqui nós temos essa parte aqui dos lados da raiz que está protegendo é a coifa, certo? E aí nós temos essa região toda, é uma região meristemática, tá? Então a coifa, né, tem substâncias que a raiz excreta para proteger ela, porque é uma área que está crescendo e empurrando o solo, então essa área tem que ser protegida, né? E tem que ser protegida principalmente por quê? Porque é uma zona meristemática, ou seja, uma zona de crescimento, tá? Essa parte aqui de cima da raiz não está mais crescendo, pelo menos não em comprimento. Ela pode estar crescendo lateralmente, né? Ficando mais larga. Então, essa parte aqui, que é a que cresce, ela tem que ser protegida, tá? E aí, essa é a zona meristemática das raízes, é a área onde sempre está crescendo. Não quer dizer que aqui, perto da ponta dessas raízes mais finas, não tenha também zona meristemática. Tem, mas essa é a principal das raízes. Agora, nós vamos ver os meristemas intercalares, certo? E aí, esses meristemas intercalares aqui no milho, vocês podem ver, ou na cana-de-açúcar, certo? Onde tem esse nó. Essa é a região, certo? De maior crescimento, ó, zona de elongação. Essa região mais escurinha um pouco, tá? Perto dos nós, que a gente consegue ver nos capins, nos milhos, né? E na maioria das plantas dessa família, que são as poáceas, são as regiões meristemáticas, onde constantemente a planta está crescendo. E agora nós temos um exemplo, né, do outro tipo de crescimento, que é o tipo de meristema aqui lateral, né? E esse meristema, um dos tecidos que formam ele é o felogênio e o câmbio também pode fazer parte. E, ou seja, eles estão localizados paralelo também à superfície, certo? Então, é como se fosse paralela à casca da planta, tá? Estão dentro aqui, ó. Estão no mesmo sentido da planta, tá? E esse tecido, né, diferente dos outros que estão lá na ponta da raiz ou lá na ponta do caule, ele está lateralmente localizado, paralelamente à superfície da planta, para quê? Para fazer a planta crescer em largura, tá? E aí, esse meristema, nós também temos a presença dele nos galhos e nas diversas partes da planta. Bom, uma coisa importante é a regulação do crescimento. Como vocês sabem, as plantas são influenciadas por diversos fatores para se desenvolver, para florescer, para crescer também, tá? Então, a regulação do crescimento ela pode ser ambiental, que são os fatores que a gente mais estuda, né? Sempre a gente vê que determinado fator ambiental favorece ou prejudica a planta a crescer, tá? Ou a florar, né? Nós já vimos vários casos. E nós temos também a regulação do crescimento hormonal, e essa regulação foi a que a gente viu por último, né? Nos diferentes hormônios, alguns responsáveis pelo crescimento lateral, alguns responsáveis pela divisão celular, né? Alguns responsáveis pela queda das flores e das folhas, que vai parar o crescimento por um tempo, dependendo das condições ambientais, né? Então, nós temos esses dois tipos principais de reguladores do crescimento. Como os hormonais são os que a gente viu na aula anterior, agora a gente vai dar uma olhadinha nos influenciadores do ambiente, certo? Que vão regular o crescimento das plantas. A
A regulação ambiental nada mais é que uma variedade de estímulos externos ou ambientais, né, que podem estar envolvidos na regulação do crescimento da planta. Quais são esses estímulos? Luz. Nós vimos até, né, no último conteúdo também, a influência da luz sobre a posição que a planta vai crescer, né? Nós temos também o fotoperíodo, né? Enfim, dentre outros. Temperatura. Como a temperatura pode favorecer ou não o crescimento da planta? Nós vemos várias vezes, para cada cultura que a gente estuda, as temperaturas ideais para aquela planta se desenvolver. Se a temperatura estiver mais alta, a planta não consegue crescer, e se estiver mais baixa, pode até morrer, certo? Gravidade. Como a gravidade influencia o crescimento da planta? Nós já vimos também movimentos influenciados pela gravidade. Umidade do solo, né, talvez seja um dos mais importantes. Umidade do ar, nutrição mineral, certo? Eu vou passar uma atividade para vocês. Pelo conhecimento que nós já adquirimos em sala de aula, eu quero que vocês reflitam, né, sobre esses diferentes influenciadores para o crescimento da planta. E como um exemplo, eu estou citando aqui o da umidade da umidade do solo, tá? E essa umidade do solo, como é que ela pode influenciar, certo, no crescimento das plantas? Por exemplo, com a redução do teor de água no solo, a planta fecha os estômatos para reduzir as perdas de água pela transpiração. Se a planta fecha os estômatos, ela vai parar de realizar fotossíntese. Se ela não realizar fotossíntese, essa planta não vai ter, né, grande quantidade de fotoassimilados para crescer e alimentar suas células. Consequentemente, ela não vai crescer o suficiente, tá? Então, é isso que eu quero de vocês na atividade a seguir. Que vocês façam com esses diferentes itens que todos a gente já discutiu em sala de aula. Eu quero que vocês pensem um pouco como eles podem influenciar o crescimento das plantas, tá? Então, está aqui. Vai estar também para vocês disponível lá no Aluno Online. Um beijo, até mais!